é que nós precisamos estar envolvidos no reino de Deus? O tema é porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Em Hebreus 13:8, este texto revela Jesus Cristo como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu penso que não foi há muito tempo que eu, numa mensagem, também mencionei, ou dediquei-me um bocado a este texto. Hoje eu venho com alguns pensamentos para consolidar a nossa fé. Porque vivemos num tempo em que estamos sempre em mudanças constantes. O mundo está a mudar, nós estamos numa iminente, possível, eu espero que não, eu até acredito que não, de uma terceira guerra mundial. Tudo se está a preparar para, se não for uma guerra mundial, uma guerra bem conflituosa entre algo. Isto não é a sirene das bombas, não tenham medo. É só um bebê a chorar. Então, nós estamos numa iminente preparação de menta para que o mundo mude. Vocês sabem, irmãos, se o mundo entrar numa guerra nuclear, este mundo não vai desaparecer completamente em termos de pessoas, porque irá sempre haver alguns que escapam, mas tudo muda. O que para nós hoje tem muito valor deixa de ter. As casas que construímos não têm mais valor nenhum. O dinheiro que tens no banco não serve para nada. A única coisa que vai servir num mundo em guerra é armas e comida. E bebida, água. E nós, irmãos, muitas vezes achamos que não há esperança para a nossa vida. Achamos que o mundo está numa mudança completamente louca. Se não houver uma guerra mundial, estamos com uma grande guerra tecnológica, a inteligência artificial, que vai, dizem muitos, roubar milhões de postos de emprego, porque a necessidade humana vai ser menor. E nós estamos sempre a evoluir, num mundo de evolução contínua. Há quem diga, os grandes economistas, que surgem novas oportunidades de trabalho, que não é bem assim, não vai ser tão caótico. Mas, amados irmãos, nós cristãos conhecemos a palavra de Deus e sabemos para onde o mundo caminha. Ou não? Não, isto não é para termos medo, não é para vivermos sem esperança, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o estado em que o mundo esteja ou o caminho que o mundo esteja a tomar, o que importa é a tua fé, onde ela está focada. E isso é importante. Quando Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje, ele está nos dizendo que a resposta está nele. A resposta para a nossa vida, irmãos, está nele. Mesmo que haja uma terceira guerra mundial, mesmo que haja a escatologia da Bíblia possa estar a viver-se nos próximos anos, aquela parte mais caótica da humanidade, irmão, nós como cristãos não temos de ter medo, mas temos de estar preparados. Uma mente preparada, um coração preparado é sempre melhor. Amém? Estava o Nabi a contar-me que... Foi a Irlanda? Não. Qual país? A Suécia. Acabou de mandar um flyer para todos os cidadãos da Suécia, para os preparar para a próxima guerra. Porque acham que está iminente uma guerra internacional. Uma guerra que possa... Eu não digo que ataque o mundo inteiro, mas pode acontecer. E eu não acredito numa guerra mundial envolver todos os países. Não acredito nisso. Mas a Europa está em perigo. Estava a dizer ao Nabi, epá, a gente foi todos para o Brasil, é isso? Não, eu para o Brasil não vou. Mas, amados, o Brasil está como se fosse uma guerra. Aquilo lá, uma guerra moral, uma guerra de desonestidade, o povo em guerra uns contra os outros, violência, roubo, assalto. E é verdade, a violência está a tomar conta de muitos países, não é só o Brasil. Se nós olharmos, estamos a viver uma geração a caminho de um conflito interno e local. Mas agora a Igreja tem um papel estruturante para que isso possa ser minimizado, irmãos. Nós temos Jesus. Quem é Jesus? Jesus não é só o autor da nossa fé. Jesus é aquele que nos garante proteção.
Jesus é aquele que nos garante vitória. Jesus é aquele que está conosco. Jesus Cristo é o mesmo. Precisamos ter confiança em tempos de incerteza. O mundo muda constantemente, mas a imutabilidade de Jesus Cristo é uma âncora para a nossa fé. Devemos nos lembrar de que Ele continua governando com poder e com graça. Graça significa favor, significa que Ele está do nosso lado, mesmo que não mereçamos. Amém? Hoje quero partilhar como a grande verdade que nós precisamos de viver este cristianismo autêntico. Irmãos, Jesus vem breve, o arrebatamento está iminente, a volta de Jesus está iminente. Não podemos ignorar aquilo que está escrito na sua palavra. Até a Bíblia diz, muitos acham que a sua vinda será tardia e que as coisas não vão acontecer e tudo continua como antigamente, mas no abrir e fechar de olhos, de um momento para o outro, Jesus vem. Com o som de trombeta, todo o mundo verá, todo o joelho se dobrará diante dele e terá que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é o Senhor Paulo, Senhor António, o Senhor de Rei, o Senhor de Deus, o Senhor de Criador, o Senhor de autoridade suprema. Amém? O Senhor que tem a capacidade de fazer aquilo que Ele quer. Do nada fez todas as coisas, onde tu estás incluído, alguém de muito valor, criado à sua imagem, à sua própria semelhança. Deus nos criou com os seus dedos. Deus nos deu o cunho dele próprio. A capacidade de decidirmos entre o certo e entre o errado. Meus amados, Jesus é o mesmo ontem, diz o texto. O Salvador que nos resgatou de ontem. Eu fui resgatado ontem. Jesus me salvou há 2000 anos. Ele morreu na cruz. Mas há um texto sagrado que diz muito bem que ele foi imolado, isto é, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Um dia na Trindade, Deus viu o plano todo do mundo. Deus sabia o que ia acontecer. Tu não fazes o certo nem o errado porque Deus te obriga a fazer. Tu fazes o certo e o errado porque tu decides fazê-lo. Amém? Agora, Deus, no seu pré-conhecimento, Ele viu como o mundo ia caminhar. Ele olhou para Adão e Eva e disse, epá, eu acredito lá na Trindade, estavam os três, isto no passado. Ele diz, epá, vamos fazer o homem. Já que os anjos se rebelaram contra nós, 1/3 desta população foi para o lugar que não nos pertence aqui, então o diabo e os seus anjos caídos, prontos, vamos arranjar aqui alguém que vamos mostrar como vai ter capacidade de errar e como nos vão escolher. E foi, Deus criou o homem. Para quê? Para ter comunhão com Ele. Diz a Bíblia que Ele ia lá todos os dias ter com Adão e Eva para comungar com eles. Para conversar, para falar. Não sabemos quantos milénios, quantos dias, quantos milhões de anos viveram no jardim. Também não sabemos se Adão e Eva tiveram milhares de filhos que não estão registados na Bíblia. Porque a Bíblia não está preocupada com isso. Sabemos que houve alguns filhos que foram mencionados. Mas Deus, no seu pré-conhecimento, olhou, opa, a Eva vai falhar. E vai levar o marido a falhar. E vai haver pecado. Vão desobedecer. Nós estamos-lhe a dar a capacidade de decidir e eles vão fazê-lo. Vai Jesus, está bem, mas vamos resolver o problema. Vamos dar a oportunidade do perdão, da restauração da sua vida. Vamos dar a oportunidade de eles poderem ter uma mudança radical. Eles vão ver como nós os amamos. Não os criámos só para nos adorar. Vamos criá-los para mostrar o nosso amor e o nosso perdão. E então, e como é que vamos fazer isso? Eu vou à cruz, olha, eu vou-me fazer como eles. Vou nascer, vou morrer, vou viver, vou ensinar o reino de Deus e vou desta para melhor. Os homens são tão mauzinhos, já sabemos que aquele vai decidir isto, já sabemos que o Judas vai nos vender por X de moedas, já sabemos isto e aquilo, porque Deus sabia tudo. E como Ele sabia tudo, Ele chegou ao momento do dia de hoje sabendo que tu ias estar aqui. Sabendo que tu ias ouvir que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso que nós temos que aprender nesta manhã. Nós temos que perceber que a Bíblia fala no princípio, lá no João 1:1, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez.
A sua obra criadora, está aqui o resultado dela. Deu-nos tanta capacidade que nós estamos a destruir aquilo que Ele próprio criou. Estamos a anular a beleza, a saúde do nosso planeta e da nossa vida. Mas mesmo assim, Ele diz na sua palavra, eu sou mesmo ontem, sou mesmo hoje, 2000 anos depois da sua vida e obra nesta terra, e sou mesmo eternamente. Para quê? Para que haja esperança. Para quê? Para que nós possamos ter uma convicção plena de que não estamos abandonados. Nem Putin, nem muçulmanos radicais, nem ateus radicais, nem seja lá o que for, em que fé for, radicais há em todo o lado. Há cristãos evangélicos malucos da cabeça, há cristãos católicos loucos. Ainda ontem estava uma reportagem de um grupo que saiu, a qual é a própria Igreja Católica, que se chama Seita, que estão aqui em Fátima, de uma espécie de freiras, coisas estranhas, completamente loucas. Irmão, radicalismos há em todo o lado. Há evangélicos loucos da cabeça, radicais, parece que são ETs. Há ateus loucos da cabeça, há políticos loucos da cabeça, irmãos. Mas nós não temos que ser. Porque nós temos alguém que gera esperança em nossa vida. A obra da cruz de Cristo, ela veio ao mundo não só para mostrar que Deus ama a sua criação, mas também para mostrar que Deus perdoa os nossos pecados. Irmãos, Deus não tem prazer no pecado do homem, mas Deus tem prazer que o homem se arrependa e reconheça o seu pecado. Deus gosta do nosso arrependimento. O passado mostra que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Deus prova o seu amor para connosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ou seja, o pecado que há na nossa vida, ele já foi perdoado. Mas para ser perdoado, eu preciso de ir a Jesus. Por isso que a Bíblia diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Mas é necessário vir a Jesus. Mas pastor, eu fui homicida. Pastor, eu cometi tantos pecados de prostituição. Pastor, eu fiz tantos erros na minha vida. Mas eu quero te dizer que os teus pecados são menores do que o pagamento que Jesus pagou por causa deles. Amém? Agora isso não significa que tu agora vais pecaste e vais continuar a pecar, porque aquele que recebe Jesus Cristo em sua vida, a sua vida muda. Eu vou-vos mostrar, irmãos, há algum tempo eu dei aqui um relato, alguns testemunhos de pessoas que foram salvas e foram curadas e foram transformadas pelo poder de Deus na nossa sociedade contemporânea. Mas a seguir eu vou-vos mostrar um relato, no ponto 2 da minha mensagem, do que Deus está a fazer num mundo mais fechado ao Evangelho. Porque é que Deus não faz aqui? Amados, será que podemos conquistar este conselho para Jesus? Será que é possível a ICIR ser uma igreja de impacto nos dias de hoje? Eu acho que sim. Sabe porquê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Amém? Ele está aqui neste lugar, está na tua vida para fazer a sua obra. O mesmo amor imutável de Jesus no passado é o amor de hoje. O amor que levou Jesus à cruz não mudou, porque ele não muda. Eu mudo, as nações mudam, o Putin muda, o Biden muda, o Trump muda, qualquer presidente, qualquer pessoa muda. O nosso casamento pode mudar, a geografia da terra pode mudar, mas Jesus não muda. Ele não muda. E porque Ele não muda, eu tenho esperança. Porque Ele não muda, eu confio na Sua palavra. Esta palavra que é aquilo que realmente é mais importante na nossa vida, é a palavra. Diga comigo, é a palavra. Passarão os céus, passará a terra, mas a Sua palavra não há de mudar. Esta palavra continua a ter o mesmo poder hoje que tinha há 2000 anos atrás. Esta palavra é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, diz o Evangelho. Meus amados, nós precisamos de compreender que Jesus Cristo é imutável e o seu amor também. Ele continua a amar. Hoje não temos aí o nosso Vítor, mas eu estava a dizer, ainda ontem, lá com quem me ouvia, eu dizia, Jesus ama igual o Vítor que me ama a mim. Deus não ama mais a minha pessoa que o Vítor. Você acha que é mais amado do que a pior pessoa desta nação? Ou do mundo?
A pessoa mais ruim deste mundo, você acha que Deus não ama? Deus ama. Só que o seu amor está acessível a todos, mas nem todos querem o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como foi levantado no deserto a haste com uma serpente de bronze, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Este dizia: Moisés levantou uma haste, uma serpente de bronze, porque o homem, por causa do seu pecado, quando estava no deserto, a caminho da terra prometida, eles pecaram, murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus e começaram a morrer famílias inteiras, porque as serpentes e escorpiões picavam-nos, feriam-nos e aquele veneno matava-os, até que Moisés, orientado pelo Senhor, levantou uma serpente, construíram uma serpente, e é incrível como aquela serpente, quem olhasse para ela, era salvo da sua morte, do seu veneno. Mas aquela serpente não era uma serpente milagrosa. Aquela serpente era um objeto tipo da obra e salvadora de Jesus Cristo, que aconteceria mais tarde, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus unigênito, seria levantado num pau, numa cruz, esticados os seus braços, para que todo aquele que olhar para ele possa ser salvo. E João 3,14 declara isso mesmo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós precisamos de entender que Jesus nos ama. Tu és amado. As pessoas acham: o meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, o meu marido não me ama, a minha família não me ama, ninguém gosta de mim. Já ouviu alguém assim? Mas Deus é tão incrível. Lá no passado ele dizia: ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. O amor de Deus é tão grande que se estende de geração em geração. Amados, se há coisa que eu aprecio na cruz de Cristo, é que realmente a cruz aponta para cima, até à terra, debaixo da terra, e aponta para estender-se sobre todo o mundo. Deus tem os braços abertos para todos nós. Amém? Se achamos que estamos longe demais de Deus, meus amados, os teus erros não poderão impedir de chegar a Deus. O teu pecado não pode impedir-te de chegar a Deus, porque Jesus Cristo morreu por causa dos teus pecados. Ele não morreu por aqueles que já são salvos, no sentido de que está uma classe no mundo que nunca pecou, outra classe no mundo que já pecou, então eu vou morrer só por esta classe. Não! A Bíblia diz que todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. Não há inocentes nesta terra. Todos pecamos. Mais grave, se dizemos que não pecamos, somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, que é pecado em consciência, pecado com conhecimento. Meus amados, então Jesus, Ele é aquele que no passado fez tudo para que no presente tu possas ser salvo. Alguém entende o que eu estou a falar ou estou a falar alguma língua estranha? Se fosse línguas espirituais, podia haver intérprete, mas estou a falar português, para se compreenda. Então, se Jesus era, Jesus é o amigo presente consolador. Jesus é o presente. Jesus é aquele que está aqui. Você não vê Jesus aqui, pois não? Alguém está a ver Jesus? Olhe para o seu irmão ao lado. Vê Jesus? Ei, olhe para o seu irmão. Veja lá. Vê Jesus nele? É pena se você diz que não. Porque você devia ver Jesus nele. É pena a gente dizer: não vejo. Sabe o que é que você vê no vizinho ao lado? Defeitos. Então, se olhar para o Rodolfo, aquilo é uma lista. Sangue de Jesus tem poder.
Mas sabe o que é que devíamos ver uns nos outros? Cristo. Porque Cristo se reflete através de nós. Ele disse que iria fazer morada em nós. Para quê? Para que a sua obra continue. Antes dele partir, ele disse: vocês vão fazer mais obras do que eu fiz. E ainda disse uma coisa que para os ciumentos e arrogantes e vaidosos não gostam. Ainda farão obras maiores do que as que eu fiz. Porque eu vou para o Pai. Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores. Só não fazemos a obra da redenção, que essa só ele lá que podia. Mas nós podemos fazer na terra. Eu costumo dizer, bom, já estou há quantos anos aqui em Orem? 26 anos, né? Está a fazer agora dia... Já fez? Ih, eu estou a ficar mesmo velhote. É que Jesus teve 3 anos ministrando. Eu já aqui estou há 20 e tais. Não é? Não tarda há 3 décadas. Então, eu não sei o que é que Jesus faria ao fim de 26 anos se estivesse aqui no meu lugar. Fisicamente, porque Ele está aqui. Através de mim e de vocês. Então Ele disse, vocês farão maiores obras do que aquelas que eu fiz. Irmãos, nós temos o maior poder que há na Terra. Não são armas nucleares. Não são mísseis de, como é que é? Transatlânticos. Isso não é nada. Isso é zero. Isso não vale nada. Porque só toca num filho de Deus quando Deus permite. E a morte de um salvo produz muita vida. Os que morreram no primeiro século, que foram mortos por Nero, que a igreja perseguida daquele tempo, e morreram em nome de Jesus. Eles não morreram tristes nem zangados com a sua fé. A gente agora fica zangados porque não tem dinheiro para a porcaria do iPhone. A gente fica zangados porque não pôde comprar aquela televisão no Black Friday. A gente ficou zangados porque não comprámos o não sei quê ao nosso filho. Não, ali não tinham nem que comer, nem que beber. Mas a sua fidelidade a Deus foi tanta que eles não negavam Jesus Cristo por nada. Eles eram o espetáculo daquele tempo. Hoje a gente vê filmes a matar e achamos muita gira e comemos pipocas enquanto os outros morrem. Bebemos Coca-Cola ou Sprite ou não sei o quê, enquanto está tudo a morrer e a gente... Estou giro, olha agora aquele vai morrer, bem feito. E a gente parece estar-se a habituar a ver a morte nos outros. E andamos zangados com Cristo. Somos infiéis. Não fazemos a vontade de Deus. Por tudo e por nada deixamos a igreja. Tudo e por nada largamos a mulher, arranjamos outra. Não é? Por tudo e por nada deixamos os amigos. Por tudo e por nada deixamos patrão, amigos, chutamos o balde. Vamos para a babadeira, beber whisky, ou beber vinho, ou beber cerveja. Parece que ali está o nosso refúgio. Jesus é o mesmo ontem. E Ele é o mesmo, e isto tem 2 lados da moeda. É o mesmo para te dar a bênção, mas também é o mesmo para tu receberes o fruto das tuas ações. Alguém está a entender o que eu estou a falar? Ele é o mesmo. Nós não devemos promover nada errado contra a vida de ninguém. Eu não oro para que Petit morra. Eu oro para que Petit receba Jesus. Eu não oro para que só a guerra não aconteça. Jesus disse uma coisa sobre as guerras. As guerras sempre as vão ter. É como os pobres sempre os vão ter. Disse ou não disse? Agora, o que é que nós, como igreja, o que é que as pessoas... Eu há bocado perguntei, o que é que tu vês? Vê se vês Jesus aí na vida do vizinho. O nosso vizinho precisa de ver Jesus. Há momentos que não vê, há momentos que vê quase o diabo na frente. É ou não é? Eu já fui. Esta semana, por exemplo, ia-me saltando a tampa, não é? Não digo palavrões, não ofendo ninguém, ou luto para não ofender, mas às vezes tenho ações que também são erradas. Ou não? Todos nós, irmãos. Nós precisamos de ver as pessoas. Ou vemos que elas não têm Jesus, mas elas precisam de ver Jesus em nós. E temos que olhar para elas e mostrar-lhe o caminho mais excelente para a vida delas, que é aceitar aquele que é o mesmo ontem,
é o mesmo hoje e será para todo o sempre. Jesus é o amigo mais presente, é o consolador da nossa vida. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Irmãos, há uma promessa que isto um dia vai parar. Mas há uma promessa enorme que Jesus está connosco todos os dias. Você acredita nisso? Irmão, eu penso que a maioria não acredita. E vou-lhe explicar porquê. Porque agimos como se ele não existisse. Tomamos decisões absolutamente erradas com base numa fé que parece que não temos. Porque se eu acredito em Deus, eu não tomo certas atitudes. Eu não tomo certas decisões. Eu preciso, irmãos, de compreender que Jesus é o mesmo. Eis que estou convosco. Seu poder ainda opera. Jesus continua curando, restaurando vidas hoje, realizando milagres. Sua palavra, o Espírito Santo, transforma corações nos dias de hoje. Eu sou prova disso mesmo. Só que eu já fui lá atrás. Eu já pertenço à velha guarda. Eu já sou velhote. Há 40 anos. Sim, 40 anos. Jesus mudou a minha vida. Na verdade, já tenho 57 anos. Estou quase a pedir a reforma. Pois é. Mais uns anitos e tenho reforma. Uma reforma boa. Para poder ir ao cabeleireiro ali ao Danilo. Aquele homem vai ser o melhor cabeleireiro do Conselho de Orém. A melhor casa. Eu estou a imaginar a casa melhor que existe no Conselho de Orém. Há de ser a dele. Não para ele ser presunçoso, ou arrogante, ou vaidoso, ou humilhar os outros, mas para que Cristo brilhe através dele. Amém? E quem me dera que todos os irmãos que começam os seus trabalhos e que são empresários possam fazer o mesmo, ter a melhor. Porque é que o Orém não há de ter a melhor empresa de Portugal? E porque é que não há de ser daí Ciro? Ou o ganhamos ou ele vai nascer aqui. Ou não? Porque se Cristo está em mim, o que eu faço tem aprovação dele. E se não tem, como eu já fiz muitas que não teve, vocês não, eu sim. Eu vou lá aos pezinhos dele e peço-lhe que ele me socorra. E sabe que até hoje ele socorreu-me sempre. 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 Seja a nível económico, seja a nível emocional, seja o coração que está a ficar azedo. Ó Senhor, isto está a azedar, tu tens que me ajudar, porque eu já não me aguento. Ele é Deus, Ele é amor. O amor dele não muda, mas a sua ação também não. Amados, eu tenho que avançar para não me divagar muito. O seu poder opera. Eu queria dar alguns testemunhos de conversões em lugares difíceis e aonde nós achamos que já não há como salvar muitas pessoas. Olha o que é que diz. As conversões de muçulmanos ao cristianismo é um milagre incrível nos dias de hoje. Antes de eu começar a ler o que eu quero ler, eu estive no Egito numa conferência de pastores, de líderes, o qual o Rodolfo até queria ter ido também. Não sei se ainda fazem, acho que ainda estão a fazer, e onde eu ouvi testemunhos dos mais incríveis. Alguns penso que estão relatados aqui com base em coisas também que eu já ouvi. No entanto, isto é muito recente o que eu vou ler. Nós, irmãos, estamos a ver Deus a fazer milagres das formas mais incríveis no meio do mundo muçulmano, que nós achamos que não se convertem, mas convertem-se. Nos últimos anos temos testemunhos, um fenómeno surpreendente e milagroso. Milhares de muçulmanos em países de maioria islâmica estão se convertendo ao cristianismo, muitas vezes em contextos de intensa perseguição. Essa onda de conversões não apenas desafia as expectativas humanas, mas evidencia o poder transformador do Evangelho e a ação sobrenatural de Deus. Relatos de milagres na conversão de muçulmanos, sonhos e visões de Jesus Cristo. Muitos muçulmanos relatam ter sonhado ou visto Jesus em visões, em países onde evangelizar é proibido. Essas experiências têm levado milhares de pessoas a buscar a fé cristã. Um exemplo, na Arábia Saudita, um homem que nunca tinha ouvido falar de Jesus teve um sonho em que ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, do Evangelho de João 14:6. Após buscar explicações, entregou a sua vida a Jesus. Movimentos de fé no Irã.
O Irã, uma das nações mais fechadas ao cristianismo, tem visto um dos maiores crescimentos da igreja evangélica no mundo. Estima-se que haja mais de 1 milhão de cristãos iranianos, muitos convertidos a partir do islamismo. Igrejas subterrâneas crescem rapidamente, apesar da perseguição severa. África do Norte e o crescimento da fé cristã na Argélia, Marrocos, Tunísia. O Evangelho tem-se espalhado especialmente entre os berberes, grupo étnico do Norte da África. Testemunhos de curas, libertação espiritual e a leitura da Bíblia têm sido instrumentos poderosos dessas conversões. Olha o que é leitura bíblica, libertação. E tem havido conversões incríveis. Razões para esses milagres, o poder do Evangelho. E eu queria lembrar, irmãos, o poder do Evangelho, porque diz o apóstolo, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transcende barreiras, o Evangelho transcende culturas, o Evangelho transcende qualquer tipo de religião. O Evangelho é o poder de Deus. Irmão, igreja, nós temos que entender os dias que estamos a viver. As pessoas estão a viver uma época sem fé. As pessoas estão a viver uma vida sem fé. As pessoas vão a uma missa, as pessoas vão a um serviço religioso, as pessoas vão a um serviço cartomante, as pessoas vão a uma sessão espírita, mas elas estão infelizes. Depende de ti a pregação do Evangelho. Não depende deste altar, depende de ti no teu trabalho. Depende de ti na tua vida diária. Depende de ti com os teus vizinhos. Nós precisamos de entender, porque o Evangelho é o poder de Deus nos dias de hoje. Não foi, é. Ele já foi e continua a ser. E eternamente será. Amanhã o Evangelho é o poder de Deus na mesma. A ação sobrenatural de Deus, em muitos casos, onde missionários não podem entrar, Deus age diretamente por meio de sonhos e visões e milagres. Eu ouvi isto no Egito. Eu estive numa igreja, o Egito não é um país assim muito perseguido, mas tem a sua perseguição também. Mas muitos se refugiam no Egito, fogem dos países onde se convertem, perdem o seu património, as suas heranças, são expulsos da família e muitos são assassinados e têm que fugir e fogem para o Egito. Então eu ouvi testemunhos lá disto, pessoas que receberam o Evangelho por sonhos. Sabe porquê é que ouvem o Evangelho por sonhos? Porque Deus diz no Salmo 101, verso 6, que Deus procura os que têm um coração fiel para que estejam com Ele e para que o sirvam. Deus procura. Deus não procura pessoas que sabem que não querem aceitá-lo. Porque há pessoas que tu podes dar 50 evangelhos que elas não aceitam. Há pessoas que tu podes fazer milagres incríveis de ressurreição dos mortos, elas continuam a não aceitar. Há pessoas que não querem Deus. Pessoas não se querem converter. Mas Deus sabe os que se hão de salvar em Orém. Deus sabe os corações sinceros que há para conhecer Jesus. Mas que a Bíblia é clara. Se tu sabes que aquele homem está mal, está sem Deus, e tu não fazes nada por ele, Deus pode requerer de ti a sua alma. Está escrito. E não está escrito no Novo Testamento, está escrito no Antigo. É nossa obrigação, disse Paulo, de pregar o Evangelho. E se prego o Evangelho, não tenho que me vangloriar, porque me é imposta essa obrigação. A igreja tem que anunciar o Evangelho. Para de ser crente egoísta, crente que coça só para dentro. Vamos parar. Igreja, nós não podemos estar confortáveis porque a casa está cheia. Nós temos de estar confortáveis porque a cidade foi conquistada. E quando a cidade estiver conquistada, há outra cidade ao lado. Ou não? Porque essa é a missão da igreja. O Evangelho será pregado até aos confins da terra. E então, o que é que vem a seguir? Virá o fim. Por isso que eu creio que nós estamos a viver, não falta 10 milhões de anos para Jesus vir. Nós estamos a viver o tempo em que o Evangelho é mais pregado. Deus está a manifestar na vida de pessoas através de sonhos, pessoas através de visões. Não, mas isto porquê? Porque não há como chegar lá ao Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho do Reino será pregado até aos confins da terra. Amados, estas diásporas de muçulmanos por todo lado, diásporas de africanos, diáspora de brasileiros que são crentes, e muitos são bons crentes, amém?
mas que têm uma atitude até bem dinâmica de evangelizar. Isto não é em vão. Isto também é propósito de Deus. Para que por tua causa o teu vizinho conheça Jesus. Por tua causa muita gente se converte ao Evangelho. Há coisas que eu não entendo. Há situações que eu acho erradas nos nossos dias sobre certas questões de igreja e formas de fazer igreja. Mas cabe a Deus, é com Ele, não é comigo. Comigo é eu ministrar a vocês, igreja. Aos que dizem que são ovelhas de Jesus e que me deixam pastorear-vos. A ação sobrenatural de Deus permanece íntegra, intacta. O poder dele mantém-se. Continuando aqui algumas situações, a busca por resposta espiritual. Muitos muçulmanos estão insatisfeitos com respostas religiosas tradicionais e encontram em Jesus o amor, a graça e o perdão que suas crenças anteriores não ofereciam. Testemunhos de vida, os cristãos ex-muçulmanos tornam-se testemunhas vivas do poder transformador de Jesus Cristo, levando outros a também seguirem o Evangelho. Amém? A oração pela igreja perseguida deve ser uma ação nossa. A conversão de muçulmanos frequentemente ocorre em meios de grande perseguição. Como igreja, devemos interceder por aqueles que enfrentam este sofrimento por causa da sua fé. Amém? Achamos muitas vezes que as pessoas não se convertem, mas eu tinha aqui muito mais para ler sobre isso. A conversão, irmãos, daqueles que nos rodeiam, ela não depende, não vamos esperar que Jesus se manifeste, porque Jesus tem a sua igreja local para falar aos muçulmanos que nos rodeiam, para falar ao vizinho que nos rodeia, que não é muçulmano, que é português, para evangelizar o brasileiro que não é convertido, para evangelizar o africano. Ontem estava com um africano e convidei-o a vir à igreja. Por acaso não veio, mas quem sabe virá. Mas nós, irmãos, não podemos esquecer que o evangelho é para todos, porque ele quer salvar todas as raças, tribos e nações. Mas eu queria terminar que Jesus também é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo hoje para te salvar, para te perdoar, para te restaurar, para trazer paz à tua vida, para trazer cura ao teu corpo, para te libertar de todas as doenças, das tuas opressões, dos teus medos, mas Ele é o mesmo para te garantir uma vida eterna. Diga comigo, eterna. Irmão, o que melhor nós podemos preparar é a nossa eternidade. E não é em vão que Jesus disse, não é? Que ajuntei tesouros na eternidade. Em Apocalipse 1:8 diz: Jesus é o Alfa e é o Ômega, reafirmando que Ele é o mesmo em todas as eras. Amém? A promessa da vida eterna, Jesus é a garantia de que a morte não é o fim. Ele prometeu preparar um lugar para nós. Em João 4:2 e 3 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou-vos preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isto é amor. Isto é amor. Deus nos ama de tal maneira que quer que vivamos com Ele, onde Ele está. Ele não quer que, olha, tu vives aqui e eu vivo lá muito longe para não te ver. Ele quer que vivamos com Ele. Ele está preparando uma eternidade para nós. Amém? Imutável, Ele é imutável nas suas promessas. Um mundo cheio de incertezas, podemos confiar que as promessas de Deus nunca falham. Amém? Deus não é homem, diz em Números 23:19, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Deus é Deus. Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Deus está aqui para se revelar. Deus está aqui para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restauração, para trazer perdão e para te dar uma vida eterna com Ele. Amém? Meus amados, que nós possamos hoje compreender o que Deus tem para cada um de nós. Deus tem algo grandioso. Eu não sei se você é feliz. Você é feliz? Eu sou feliz. Não sou feliz porque tenho carro ou casa, porque já era feliz sem o ter. Eu, há 30 anos, Deus já me deu casa.
Já era um homem. Eu quando saí, quando tinha 30 anos, já era um homem bem posicionado. Mas antes de ser isso tudo, eu encontrei Jesus. E Ele trouxe paz, trouxe alegria, mudou o meu interior. Não mudou esta casca bonita, mas mudou por dentro. Amém? Por dentro Ele mudou-me. Por isso eu estou aqui com vocês. Eu quero dizer, Jesus quer mudar o teu coração. Ele até diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Há pessoas que não acreditam que um bandido, um homicida, um homem mau se possa converter. Mas eu quero dizer, é possível. Se Deus entrar na vida dele, dá-se um novo nascimento. E esse novo nascimento transforma-nos. Queridos, eu tenho fé que hoje Deus pode mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Eu acredito, irmãos, que a maior recompensa da minha vida não é o que eu conquisto em termos físicos, mas é o que eu consigo conquistar para a eternidade com Jesus. Aquilo que eu consigo como homem, como pessoa, levar os que me rodeiam a Jesus. Isso é a melhor recompensa. Eu queria muito que nesta manhã nós possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Você já experimentou o amor de Jesus? Ele está aqui agora, pronto para transformar a nossa vida. Vamos confiar nele, vamos entregar os nossos medos, vamos oferecer os nossos pecados que Ele já pagou, mas vamos dizer, Pai, olha, toma. Eu sei que não tenho como resolver o problema do meu pecado, mas Tu tens como resolver. Vamos, irmãos, trazer Jesus à nossa vida, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, diz o texto sagrado, não para condenar o mundo. Deus não nos... Irmãos, a mensagem do Evangelho não é para nos condenar, mas é para nos salvar. Eu pedia que ficássemos de pé nesta manhã, que nesta manhã nós possamos, irmãos, olhar para Jesus, tal como aquela haste no deserto. Não sei se você pode pôr uma cruz no ecrã. Havia uma haste que era a serpente, como diz lá o Evangelho 3, verso 14, salvo erro. A haste no deserto. E assim quem olhasse para ela era salvo. Eu peço que ponha uma cruz ali no ecrã e possas olhar, não para a cruz, porque ela não vai fazer nada na tua vida, mas se olhares para ela, pensando, olhando e dizendo, Jesus, eu quero receber a obra que Tu fizeste naquela cruz. Eu quero, aquela não, mas na outra, eu quero que Tu possas entrar no meu coração. Nesta manhã, Espírito Santo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Talvez, irmãos, andes na igreja já há muito tempo. Talvez até já tenhas muitos cursos teológicos. Saibas muito da Bíblia, mas não tens a alegria da salvação. Falta-te a alegria da salvação. Falta-te a felicidade de ser crente. Esta alegria que te fará vencer os obstáculos. Fará com que as circunstâncias que te rodeiam não afetem a tua fé. Eu gostava de perguntar nesta manhã, eu peço que todos oremos ao Senhor. Se nesta manhã temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, quer entregar o seu coração, eu vou-te convidar a levantar um braço, todos os irmãos de olhos fechados. Eu vou olhar. Eu quero orar pela tua vida, onde tu estás. Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Estou vendo alguns braços no ar. Não tenhas vergonha de levantar o teu braço. Estamos vendo alguns braços no ar. Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo estas vidas, estão levantando os seus braços. Tu conheces o seu coração, a sua necessidade e o seu desejo. Pai, que nesta hora Tu te manifestes de forma ativa no seu coração. Pai, que Tu possas nesta hora trazer arrependimento dos seus pecados e que nesta hora o Teu Espírito possa trazer mudança completa. Se dê um novo nascimento, o verdadeiro novo nascimento. Pai, nesta hora eu entrego cada um deles em Tuas mãos. Eu rogo a Tua intervenção. E se houver necessidade de milagre, milagre de cura do seu corpo, milagre financeiro, milagre administrativo, milagre familiar, Espírito Santo, que nesta hora Tu possas trazer essa solução.
em nome de Jesus. Amém e amém. Eu pedia que todos ficássemos com os nossos braços bem altos, todos. E vamos orar juntos. Pai, nesta manhã, eu gostava de ouvir a vossa voz. Tu que estás online também podes fazer o mesmo connosco. Pai, nesta manhã, eu te agradeço por poder estar neste lugar, por poder ouvir a tua palavra, por compreender que tu és o mesmo ontem, hoje e serás para sempre. Por isso eu quero que tu tomes conta do meu coração, da minha vida, de tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, para que tu possas conduzir os meus passos e a partir de hoje eu possa viver para Cristo. Pai, ajuda-me para que quando olharem para mim possam ver Cristo através de mim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.